Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Então vamos lá entrar, no assunto da partida de ontem. Muito legal aqui esses pós-jogos que a gente faz no Bom Dia Tricolor, tanto de segunda e quinta-feira tá caindo bem, tá casando bem assim na data. Então São Paulo e Juventude empataram sem gols no Mané Garrincha. Queria saber de você, Ará, suas principais, primeiro pra gente falar uma impressão geral da partida. O que você achou de ontem, da postura de São Paulo, desse resultado também, do juiz? A gente vai falar bastante coisa. Tem vários fatores, né, que influenciaram na partida de ontem. Não foi aquele jogo vistoso, legal de ser visto pelos torcedores, digo até pelo lado do Juventude também. Eu acho que não foi um jogo bonito, legal de ser visto, e é normal, vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo sentiu muita falta dos laterais titulares, sentiu falta do Alisson, sentiu falta do Caleri. Enfim, foi uma partida que o São Paulo estava tentando se adaptar, a grosso modo, né, dizendo, e não conseguiu muito bem. O primeiro tempo foi muito melhor que o segundo, e aquela velha história que a gente já comenta em alguns jogos. O São Paulo domina o primeiro tempo, no segundo tempo tem uma baixa, o adversário acaba ofendendo um pouco mais, e o São Paulo tenta ali, de alguma forma, retomar, né, o controle, às vezes consegue, às vezes não consegue. Sinto que era um jogo que o São Paulo poderia oferecer mais, poderia vencer, se aproximar um pouquinho dos líderes ali, deixar a briga um pouco melhor nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas eu vejo o São Paulo tentando se adaptar ao momento. Algo negativo que eu vi mais uma vez foi a postura do Zubeldia, eu acho que a gente vai falar aqui sobre. É um cara que eu gosto muito da personalidade, de tudo que está fazendo no São Paulo, e eu já citava aqui. Isso vai ficar legal até o momento que ele começar a atrapalhar o São Paulo. Talvez seja um momento delicado, em que isso precisa um pouquinho mais de equilíbrio. Mas continuo curtindo muito o trabalho, sei que é do jogo, e ele já disse que não vai abrir mão dessa postura, então sabemos que será assim daqui para frente. Mas esses são os meus highlights da partida de ontem. Não, com certeza. Esse ponto do Zubeldia é muito interessante, até vou trazer aqui, que você falou muito bem também o que eu penso, minha opinião. E queria saber de você, Fernandão, do que você conseguiu acompanhar ali, principalmente dos melhores momentos também, o que você achou, até das polêmicas, das críticas que você viu. Queria que você desse um panorama geral, depois a gente vai entrar em alguns detalhes também, mas queria saber aí os seus highlights da partida de ontem do São Paulo. Pedro, a questão do time desfalcado, né? De não ter os dois laterais, de não ter o Igor, de não ter o Wellington, Rafinha volta e não tem uma atuação daquelas que se espera, o meio-campo muda mais uma vez, Caleri fora, também é uma perda sempre muito significativa para o time do São Paulo, né? E jogo a jogo a gente vem ouvindo a mesma coisa do torcedor. Luciano como meia está atrapalhando mais do que ajudando, Luciano como meia está atrapalhando mais do que ajudando. Aí soma-se ao que o Rames Rodrigues acabou aprontando, né, nesse final de semana mais uma vez. Então, situações não faltaram para atrapalhar o desempenho do São Paulo. Com um público incrível, mais uma vez em Brasília, né, a torcida sempre mostra em qualquer lugar do Brasil que ela vai mesmo, vai acompanhar o time, vai apoiar o time. E o futebol muito abaixo, né? O futebol muito abaixo. Juventude no meio de semana perdeu o treinador. O Roger Machado acabou indo para o Internacional e já começou mal lá por lá também, né? Então, acho que tinha que ter um resultado um pouco melhor, né? A questão das polêmicas de arbitragem, lance com VAR, lance de expulsão ou não, acho que isso aí é discutível qualquer time, qualquer rodada, em qualquer situação, porque a gente sabe que a arbitragem é uma porcaria, é ruim pra caramba, não interessa qual seja o clube que você esteja apoiando, mas acho que faltou futebol ao São Paulo, faltou futebol pelo que eu conversei nos grupos, né, da galera que viu o jogo, no nosso, inclusive do Arquibancada, o pessoal da imprensa comentando também o que foi o jogo e vendo os melhores momentos, que eu não tive a oportunidade de ver o jogo inteiro, faltou bola para o São Paulo. Aliás, não é assim, o São Paulo está muito inconstante. Ele consegue jogar uma partida bem, uma partida mais ou menos, e 3 muito mal. Está na hora de voltar a ter um ritmo melhor para o campeonato, se quiser pontuar e ficar no G4, que é onde o time quer. E pensar que semana que vem já se pensa também na Copa do Brasil, né, Pedrão? Não, com certeza. E tem jogo também difícil agora no meio da semana, né? Contra o líder do campeonato, Botafogo. Então, esses 2 pontos, com certeza, vão fazer muita falta. O São Paulo que tá brigando pelo título, né? Agora saiu do G4, mas estava ali sempre em cima da tabela. Ainda tá, não dentro do G4. Até trazer a opinião aqui do JMZ, ele trouxe aqui, ó, que o São Paulo não jogou mal, mas faltou um pouco de empenho e capricho para fazer 1-0. Eu queria perguntar para você, Ara, até essas chances perdidas, né, do São Paulo. Teve aquela do Luciano, que, pegou ali na forquilha, foi quase um golaço que ele fez ali, de fora da área, tudo. Teve lance do Arboleda, que ele cabeceou. Teve o lance do Ferreirinha também, foi mais lá na segunda etapa. Mas o que é algo que vem se repetindo? A gente até comentou, né, no último Bom Dia Tricolor, que é meio que
roteiro meio encenado. O São Paulo, no começo, tem uma postura e depois parece que tem não um apagão, mas não sei, parece que não tem a mesma intensidade de jogo, né? Eu queria entender o que você acha que acontece com o São Paulo para repetir esse padrão de jogo. Até mesmo ontem que, pô, não sei se você viu, Fernandão, o Gilberto machucou, né? O atacante do Juventude, é São Paulo, que é um jogador que a gente sabe que gosta de balançar as redes, tudo. Então, mesmo sem o Gilberto, o São Paulo não conseguiu, né, continuar com essa intensidade que estava no começo da partida. Queria saber de você, Ará, desse padrão de jogo do São Paulo. Então, o São Paulo começa muito bem, né? Ofendendo muito ali, criando volume de jogo, criando chances. Parece assim, a impressão que passa para mim, começa 100%, depois vai diminuindo ali a entrega, a intensidade. Talvez pelo cansaço, talvez a partida vai acontecendo, o jogo vai ficando naturalmente mais duro, mais pegado. Enfim, os atletas vão tomando mais cuidado ali também. Pode acontecer, são vários fatores, mas parece que já virou um perfil, né, do São Paulo. Começar o jogo muito bem, ofender muito o adversário e depois ir perdendo um pouquinho de intensidade e tentar retomar isso no segundo tempo. Só que às vezes o adversário é um pouquinho melhor ou cria chances melhores. O São Paulo às vezes corre uns riscos desnecessários, como foi com o Grêmio, por exemplo. Foi exatamente isso. O São Paulo deu a oportunidade para o Grêmio jogar melhor no segundo tempo, coisa que o Grêmio não estava conseguindo no primeiro tempo. Enfim, é algo que tem que se ajustar. Mas, assim, especificamente sobre o jogo de ontem, acho que foi um jogo de adaptação. Então, eu entendo também essa instabilidade, pelo menos no jogo de ontem, tá? Não estou dizendo em relação aos outros. Que o São Paulo estava sem os seus laterais, os dois numa partida, enfim, como titulares não estavam. O Alisson foi a primeira partida pós-lesão e também sem o Calleri. Então, ali, às vezes, o ataque fica um pouquinho ali tentando se encontrar de alguma forma também. Essas chances criadas, elas existem, só que elas não são convertidas em gol. Então, a partida de ontem foi de adaptação. Talvez as próximas, a minha crítica esteja um pouquinho mais acentuada, porque uma hora precisa dar certo, né? Precisa voltar a engrenagem a dar certo, mesmo sem as peças que ficaram de fora. Com certeza. Até o que o Rafinha falou na entrevista pós-jogo ontem, todos os jogadores que estão ali no elenco do São Paulo têm o potencial, têm a capacidade, também o dever, né, de render dentro de campo, enfim, mesmo sem o Alisson, que é algo que vem perguntando bastante para os jogadores. E o São Paulo, que ontem até, né, de ter mudado esse desempenho, teve a sorte do VAR ali com o Rafael, aquele frango que ele deu, né? Claro, ótimo Rafael, nome da temporada de São Paulo, mas teve aquele lance infeliz, também teve aquele lance que foi no travessão. Então o São Paulo quase não tomou um gol, né? Foi por muito pouco. E queria saber de você também, Fernandão, o que você acha que acontece com o São Paulo, né? De repetir esse padrão ali, de às vezes ter uma mudança de postura no meio da partida, tudo, de não só, né, com cansaço, mas eu acho que não sei se envolve postura de jogador também, enfim. Apesar dos desfalques de ontem. Então, essa questão de ter jogos sequenciais, né, com boas atuações, é raríssimo acontecer, né, Pedrão, né? Morumbi, dois jogos contra o Bahia, São Paulo jogou bem contra o Bahia, e um outro na sequência também jogou, contra o Grêmio já teve muitos problemas, Rafael foi o herói do jogo, né, e é assim, eu sempre coloco, o torcedor, ele tá botando muita fé nesse time, mas eu acho que o elenco do São Paulo ainda é curto, o elenco do São Paulo ainda carece de muitas coisas, né, fica com essa história de Alexandre durante 2-3 meses, de Thiago Mendes 2-3 meses, e aí não coloca jogador, perde jogador por questão de lesão, perde jogador convocado para a seleção nacional. Então eu acho que o São Paulo é muito inconstante, não tem um padrão de futebol que a gente está vendo que agrade o torcedor para falar, cara, esse time é confiável, vai ganhar título, vai disputar. Eu acho que tem, às vezes é uma no cravo numa ferradura, joga contra o Vasco, todo mundo reclama, aí vai numa partida, duas depois, joga uma partida mais ou menos. Contra o Bahia jogou muito bem, no último jogo jogou legal, contra o Grêmio já caiu. Então eu acho que o elenco faz diferença nessas horas. O São Paulo, quando perde jogadores, quando não tem jogadores ali para suprir, né, os que deixam a titularidade, acaba se complicando e não consegue jogar. Né, e o torcedor vai ficar sempre com a pulga atrás da orelha. É esse o time do São Paulo que a gente quer ver? É esse time que vai jogar? Ou é aquele que às vezes não consegue desempenhar dentro de campo? Tem sido assim no campeonato até agora. E até sobre as substituições, né, na partida de ontem, até contra o Grêmio, muitas críticas foram feitas, né, sobre o Zubeldia por conta da substituição ali, quando o Alisson machucou, ter entrado o Wellington Rato, enfim. Mas ontem, né, até o Rafael colocou aqui, né, que o William Gomes e o Eric pisaram no pé do Zuba, não é possível.
porque são jogadores que a gente também vem falando aqui, né, que principalmente da base, jogadores jovens, como o William Gomes... Mas sabe o que vai acontecer? Eles vão entrar, eles vão ser criticados. A torcida sempre tem um jogador a mais para pedir. Eles pediam Negruti e Bali para jogar no meio. Eles pedem agora para colocar eles. Daqui a pouco não vão render e vai ser sempre assim. Não tem uma constância. É isso que está irritando. E eu acho assim, se o Zubeldia não coloca esses jogadores, é porque eles não estão desempenhando no dia a dia, né? Ele teve uma conversa com o Ferreirinha para ele voltar a jogar. Ele voltou a jogar, tem sido importante no time. Não sei se é o caso de ter conversa com esses jogadores, se eles estão pedindo isso. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!